Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que pode honestamente mudar a forma como olhamos para o dinheiro. A ideia de que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com a nossa inteligência e muito mais a ver com o nosso comportamento. E para começar, nada melhor do que uma história real que mostra isto na perfeição. Reparem nestas duas pessoas que não podiam ser mais diferentes. De um lado, temos o Ronald Read, um zelador, uma vida de uma simplicidade quase extrema. Do outro, Richard Fuscone, basicamente a personificação do sucesso de Wall Street, formado em Harvard com uma vida de luxo absoluto. A pergunta é, quem acham que acabou com mais dinheiro? A resposta, garanto, vai surpreender. Ronald Read, o homem que usava alfinetes de dama para segurar o casaco, amealhou, em silêncio, uma fortuna de 40 milhões de reais. Sim, 40 milhões. Ninguém que o conhecia fazia a mínima ideia. E o Richard Fuscone, o gênio financeiro de Harvard? Bem, perdeu tudo. A crise financeira de 2008 varreu-lhe a mansão, os carros, absolutamente tudo. Acabou por declarar falência. E esta história ilustra na perfeição o ponto central de tudo isto. Gerir dinheiro não é matemática pura. É uma competência humana onde o nosso comportamento dita as regras do jogo. Ok, vamos aprofundar um bocadinho isto. É que esta distinção é absolutamente crucial. Como Morgan Housel explica no livro A Psicologia do Dinheiro, o processo de ganhar dinheiro e o processo de o manter são, na verdade, dois jogos completamente diferentes e exigem mentalidades quase opostas. Pensem bem nesta tabela. Para ficar rico, é preciso otimismo, é preciso arriscar, pensar em grande. Pensem em atletas como Mike Tyson, que ganhou bilhões. Mas para continuar rico, a história é outra. Aí é preciso humildade, poupança e uma certa paranoia. A noção de que a sorte que nos trouxe até aqui pode virar a qualquer momento. Sobreviver financeiramente é a palavra de ordem. E claro, se falamos em manter-se no jogo, temos que falar de Warren Buffett. A filosofia dele não é sobre acertar no próximo grande investimento que explode da noite para o dia. Nada disso. É sobre consistência. É sobre deixar a magia dos juros compostos trabalhar durante décadas, sem interrupções. Olhem bem para estes números. É impressionante. A esmagadora maioria da fortuna do Buffett, mais de 99%, foi feita depois dos 50 anos. O segredo não foi ter sido um investidor genial na juventude, foi ter sido um investidor consistentemente bom durante mais de 70 anos. O tempo no mercado vale muito mais do que tentar acertar no timing do mercado. Portanto, a ideia principal é esta. O objetivo não é ter os maiores retornos, porque isso implica, muitas vezes, correr riscos que nos podem tirar do jogo para sempre. O objetivo é ter retornos bons, que consigamos manter pelo maior período de tempo possível. É a longevidade que cria os resultados extraordinários. Muito bem. Vamos agora ao outro grande obstáculo psicológico. A perigosa armadilha de querer sempre mais. É um jogo traiçoeiro, porque a linha da meta está sempre a afastar-se, sempre a ser empurrada pela comparação com os outros. Esta é, talvez, a pergunta financeira mais importante que alguém pode fazer a si mesmo. Se não houver uma resposta para quanto é suficiente, o risco de se tomarem decisões completamente irracionais é enorme. É uma pergunta que nos obriga a pensar no que realmente tem valor na nossa vida, para lá do dinheiro. A história de Rajat Gupta é um exemplo trágico disto mesmo. Ele já tinha tudo: dinheiro, status, prestígio. Mas não era suficiente. O desejo de se tornar bilionário, de subir mais um degrau, levou-o a arriscar tudo o que tinha e precisava, por algo que ele não tinha e de que, na verdade, não precisava. O resultado foi a ruína completa. E esta citação resume tudo na perfeição. É uma regra de ouro. Saber quando parar de puxar a corda, quando se atingiu o suficiente para cobrir todas as necessidades e desejos, é das competências financeiras mais raras e valiosas que existem. Ok, até agora vimos histórias, vimos exemplos. Mas, e se formos um pouco mais fundo? E se a nossa própria personalidade pudesse prever, de alguma forma, os nossos resultados financeiros? A ciência, pelos vistos, tem algo a dizer sobre isto. Para investigar isto, os psicólogos usam um modelo muito conhecido chamado os 5 grandes. É basicamente uma forma de mapear a personalidade humana. E como vamos ver, alguns destes traços parecem ter uma ligação surpreendentemente forte com a nossa capacidade de acumular riqueza. E aqui estão os resultados de um estudo do Journal of Financial Planning. Primeiro, a conscienciosidade, ser uma pessoa organizada, responsável, tem uma forte ligação positiva com o património. Faz todo o sentido, certo? Depois, a extroversão, também, provavelmente porque está ligada a salários mais altos. Mas agora, o mais curioso. A amabilidade tem uma associação negativa. Pessoas demasiado amáveis podem ter dificuldade em dizer não ou em colocar as suas próprias metas financeiras em primeiro lugar. Isto mostra como a nossa forma de ser pode estar silenciosamente a influenciar a nossa conta bancária.
Portanto, se juntarmos todas estas peças do puzzle, o comportamento, a paciência, saber quando parar, qual é o objetivo final de tudo isto? O que é que estamos realmente a comprar com as nossas poupanças e investimentos? Esta é uma ideia muito poderosa. Nós associamos riqueza a coisas que se vêem. Carros de luxo, casas enormes. Mas isso não é riqueza, isso é despesa. A verdadeira riqueza é o dinheiro que não foi gasto. Exatamente. A verdadeira riqueza é invisível. São as ações, as obrigações, os imóveis que não andamos a exibir. São os ativos que estão a gerar mais valor, a crescer enquanto dormimos. A enorme diferença entre parecer rico e ser de facto rico. E isto leva-nos ao ponto mais importante de todos. O maior benefício que o dinheiro pode oferecer não são os luxos. É controlo sobre o nosso próprio tempo. É a capacidade de acordar de manhã e dizer: hoje eu posso fazer o que me apetecer. É a liberdade de escolher o trabalho que gostamos, de passar tempo com as pessoas de quem gostamos, de viver a vida nos nossos próprios termos. E por isso mesmo terminamos com esta pergunta para reflexão. A questão não é quanto dinheiro se quer, mas sim quanta liberdade se procura. Definir esse preço e trabalhar para o alcançar com paciência e disciplina é talvez o maior segredo da psicologia do dinheiro.